Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, neste domingo, o Senhor Jesus revela sua paixão para conosco e nos alimenta com o pão da partilha. Na abundância do pão abençoado por Cristo, manifesta-se a compaixão de Deus, nosso Pai. Como discípulo de Emaús, reconhecemos a presença de Cristo ressuscitado na ceia, Eucaristia, e também nos muitos gestos de partilha solidária com os que sofrem. Neste mês vocacional, recordamos hoje com muito carinho dos vocacionados para o ministério ordenado, diáconos, padres e bispos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de Deus, nosso Pai, e de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam convosco. Bendito seja Deus que nos perdoou de Jesus. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte,
também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamos-nos necessitados da misericórdia do Pai. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna.
Manifestai, ó Deus, vossa inesgotável bondade para com os filhos e filhas que imploram e se gloriam de vos ter como Criador e Guia, restaurando para eles a vossa criação e conservando-a renovada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. O pão divino sacia o homem e o faz amar mais, suscitando um dinamismo que o leva a prover de pão os que dele são privados. Atentos acompanhamos a liturgia da palavra. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: ó vós todos que estáis com sede, vinde às águas. Vós que não tendes dinheiro, apressai-vos, vinde e comei. Vinde comprar sem dinheiro, tomar vinho leve, sem nenhuma paga. Por que gastar dinheiro com outra coisa que não o pão? Desperdiçar o salário senão com satisfação completa? Ouvi-me com atenção e alimentai-vos bem, para deleite e revigoramento no vosso corpo. Inclinai vosso ouvido e vinde a mim. Ouvi e tereis vida. Farei convosco um pacto eterno. Manterei fielmente as graças concedidas a Davi. Palavra do Senhor. Graças a Deus. perseguição, fome, nudez, perigo, espada, em tudo isso somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenha certeza que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem as forças cósmicas,
nem a altura, nem a profundidade, nem a outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus por nós, manifestado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. E está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando soube da morte de João Batista, Jesus partiu e foi de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões souberam disso, saíram das cidades e o seguiam a pé. Ao sair do barco, Jesus viu uma grande multidão. Encheu-se de compaixão por eles e curou os que estavam doentes. Ao entardecer, os discípulos aproximaram-se de Jesus e disseram: este lugar é deserto e a hora já está adiantada. Despede as multidões para que possam ir aos povoados comprar comida. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora. Dai de vós mesmos de comer. Os discípulos responderam: só temos aqui 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: trazei-os aqui. Jesus mandou que as multidões se sentassem na grama. Então pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu e pronunciou a bênção. Em seguida partiu os pães e os deu aos discípulos. Os discípulos os distribuíram às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e dos pedaços que sobraram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que haviam comido eram mais ou menos 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nós hoje celebramos este primeiro domingo do mês de agosto. Como todos os primeiros domingos, a missa da noite é uma missa, como nós chamamos, dos seminários, ou seja, a missa na qual nós rezamos de uma maneira especial pelos seminaristas da nossa diocese.
por aqueles que moram aqui na cidade de Frederico. Temos um grupo aqui, temos um grupo em Passo Fundo, no Seminário de Filosofia e Teologia, e temos também um grupo em São Paulo, também estudando Filosofia e Teologia. E no dia de hoje, esta missa ainda assume uma importância maior, porque o mês de agosto é o mês das vocações, e o primeiro domingo nós celebramos o dia do Padre. Quero especialmente saudar os padres que aqui estão celebrando esta Santa Missa, neste domingo, e todos os padres da nossa diocese. Amanhã nós teremos um encontro em Nonoai para passarmos um dia juntos, de amizade e comemoração deste dia do Padre. E neste dia do Padre, a palavra de Deus que nós escutamos, ela, a meu ver, tem e pode ser entendida dentro deste prisma da missão do sacerdote. Ela nos ajuda, as leituras de hoje, a palavra de Deus que nós ouvimos, nos ajuda a entender quem é o sacerdote, qual é a sua missão, qual é a sua vocação. De certa forma, são leituras que se referem também a este serviço na igreja, a este ministério da igreja, que é o ministério sacerdotal. A primeira leitura é tirada do Antigo Testamento, ou seja, foi escrita muitos séculos antes da vinda de Cristo, da vinda de Jesus. São leituras proféticas que anunciam uma realidade que iria chegar. Esta realidade chegou em Jesus Cristo. Jesus é a concretização das profecias do Antigo Testamento. E esta primeira leitura nos anunciava profeticamente que chegaria um dia em que o povo de Deus seria alimentado por Deus, sem a necessidade de comprar pão, sem a necessidade de gastar, digamos assim, para ter o alimento. Claro que a referência, ela pode ser entendida de muitas formas, e nós não podemos assim simplesmente fixar uma interpretação e pronto. Esta leitura se refere também à questão da fome material. O fato de que a mensagem do Evangelho que Jesus veio trazer é uma mensagem que vai ao encontro também do sofrimento humano, da necessidade humana. O cristão vive a caridade, vive a preocupação com o próximo e, de certa forma, ele é um instrumento de Deus para que não falte este pão que Deus promete aos seus filhos. Aí está, de certa forma, um alicerce no Antigo Testamento para nós entendermos o que significa a caridade, o amor ao próximo. É não deixar o outro passar necessidades, é se preocupar com a situação do outro, segundo a sua necessidade. A caridade não é um ato de humilhação que se faz ao próximo, um ato de, digamos assim, como que afirmar que a pessoa não tem capacidade, então eu vou suprir essa capacidade. Não é esse o sentido da caridade cristã. A caridade cristã é vista sempre como uma elevação da pessoa, para que ela tenha condições de vida melhor. A nossa solidariedade, o nosso amor se expressa também nesta preocupação com a necessidade do outro. Mas, no dia do Padre, nós também podemos entender esta leitura como uma promessa de Deus para a sua igreja, ou seja, para nós. Nunca faltará para nós o acesso ao pão que é Jesus Cristo, alimento da vida eterna. Nunca faltará para nós o pão da palavra, o pão da Eucaristia. E aí está a missão do sacerdote, fundamentalmente esta missão: anunciar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, levar a todas as pessoas, a todos os corações e as almas humanas este anúncio da salvação que é Jesus Cristo. E também alimentar o povo fiel com a Eucaristia, com o Cristo, o pão do céu. O milagre que nós ouvimos Jesus
realizar no deserto é a figura da Eucaristia. Se refere também à Eucaristia, ao pão do céu que é Jesus. Por isso Deus já tinha prometido que nunca faltaria pão ao seu povo fiel. E hoje esta promessa se realiza na igreja, através do sacerdote, do padre. O padre é alguém que nunca deixa faltar o alimento espiritual. A missão do padre é essa. Ele tem uma missão humana, naturalmente, de reunir a comunidade, pastorear a comunidade. Essa é a grande missão do padre. Mas isso ele faz sempre com um sentido sobrenatural, não simplesmente humano. O padre não é um organizador social da comunidade, não é um igual aos demais, aos outros. O padre não é alguém que está junto, no sentido que caminha junto com alguém que não tem diferença. O padre tem uma grande diferença. E a diferença não está no seu serviço, não está no que ele faz, mas está no que ele é. A essência da sua pessoa, que é transformada pela ordenação sacerdotal, que o torna Cristo para os irmãos. E assim como Jesus distribuiu o pão da palavra e deu o pão do seu corpo, o Padre também distribui o pão da palavra de Deus. Alimenta também o povo com o corpo de Cristo e faz do seu corpo, da sua vida, um pão, um alimento para os irmãos, se sacrificando pelos demais, fazendo de verdade esse esforço, esse trabalho constante, que não tem horário, que não tem dia, que não tem uma realidade como se o padre tivesse um cartão para bater, para entrar no trabalho e outro para sair do trabalho. A vida do padre não, isso não existe. São 24 horas por dia em constante tensão, no sentido de que em qualquer momento, em qualquer ocasião, alguém pode chamar, alguém pode precisar. É um doente, é uma profissão, é uma orientação, é a bênção de uma pessoa que precisa, enfim, o padre está sempre à disposição. A sua vida é um alimento para os irmãos. E nesse sentido se realiza na primeira leitura a profecia anunciada. Esta profecia que nós escutamos na primeira leitura. Depois, a segunda leitura, São Paulo fala a todos os cristãos, a toda a igreja. E fala conosco também, a todos nós. Nada pode nos separar de Cristo. Não existe neste mundo pecado, mal, situação que possa nos separar de Jesus definitivamente. Tudo pode ser consertado, tudo pode ser arrumado, tudo pode ser, de certa forma, refeito. É uma leitura que nos infunde uma confiança nesta misericórdia, neste amor que Deus tem para conosco, seja qual for a minha situação, seja o que for, o que tivesse acontecido comigo, não importa. Deus tem o seu coração aberto, escancarado, no seu amor para me acolher. E assim nós temos esta confiança em Deus. Mas esta leitura se refere especialmente aos sacerdotes também, porque o sacerdote também sofre as tentações que nós sofremos. Não é diferente, o padre é um ser humano como qualquer um de nós. A tentação que é constante tensão entre o eu e o que Deus pede. A tentação de ter que enfrentar muitas vezes a preguiça, de ter que enfrentar o desânimo, ter que enfrentar muitas vezes a possibilidade de, digamos assim, mudar a estrutura da própria vida, ter uma família, ter alguém que o ame pessoalmente. O amor que se pede ao sacerdote é um amor universal. Isto não é fácil, isto não é simples. O afeto humano, o carinho, muitas vezes, que o sacerdote sente, falta na sua vida, isso não é uma coisa errada. E isto pesa muitas vezes no começo do ministério, com o tempo passado, depois de muitos anos, quando se começa a fazer um balanço da própria vida, o que acontece com cada um de nós em relação ao casamento, a tudo isso, e nós vamos adquirir forças de Deus para revigorar a nossa fé, o nosso compromisso. A mesma coisa acontece com o padre. E nesse sentido, São Paulo
quer assim dar como que uma injeção de ânimo também no sacerdote, dizendo: nada pode te separar de Cristo, não desanime, lute, continue o teu trabalho, continue o teu serviço, continue a entregar generosamente a tua vida, porque vale a pena dar a vida por Jesus, vale a pena entregar a vida pelo bem dos irmãos. A alegria do sacerdote não é uma alegria humana, mas é uma alegria sobrenatural, vem de Deus, vem da obediência à vontade de Deus, em ser fiel naquilo que Deus pediu. E depois, irmãos, penso que nós, ouvindo o Evangelho de hoje, podemos entender perfeitamente qual é a missão do Pai. Jesus vê a necessidade, as pessoas precisam do alimento, Jesus vê essa necessidade. Os apóstolos tinham um pensamento humano, vendo o povo com fome, há muito tempo ali com Jesus, a noite caindo, eles têm um pensamento humano, qualquer um de nós faria isso. Diria para Jesus: Senhor, melhor a gente mandar o pessoal para casa, para a noite vem chegando, estão o dia inteiro aqui, sem comer, vamos ter problemas aqui, gente passando mal, gente desmanhando, gente com fome, o que nós vamos fazer? Esse é o quadro do texto do Evangelho que nós estudamos. Humanamente falando, um problema sério. E os apóstolos procuram, de certa maneira, puxar Jesus para, como nós costumamos dizer, para a realidade. Essa é a realidade. E Jesus desfaz a realidade. Jesus muda tudo. Porque enquanto eles estão preocupados em mandar o povo embora, Jesus está preocupado em alimentar aquele povo. E Jesus diz assim: mas vocês devem alimentá-los. Essa é a missão do sacerdote: alimentar o povo de Deus com a palavra, com a Eucaristia. E eles respondem: Senhor, nós não temos nada aqui. Esse não temos nada é a realidade humana, nossa realidade humana também como padres. O que é que nós humanamente temos? Somos frágeis. Somos fracos, também temos necessidades, como todas as pessoas têm. Como é que nós vamos alimentar os outros se não conseguimos alimentar nem a nós mesmos? E Jesus pede algo de humano, pede o que existe de bom, e o que existe de bom aparentemente é muito pouco: 5 pães e 2 peixes. O que é isso para uma multidão? Os apóstolos diziam a Jesus. Mas esse número, o próprio número já carrega um simbolismo: 5 pães e 2 peixes, 7 pequenas porções de alimentos. Na Bíblia, o número 7 é o número de imensidade, é o número que se refere a Deus. Enquanto que esses elementos humanos estão separados, estão divididos, eles não têm valor. Mas quando eles são juntados, colocados juntos, eles adquirem um valor. É pouco que nós temos, mas nós entregamos tudo a Deus. E Deus multiplica o pouco que nós temos. Ele precisa de nós. Ele quis precisar de nós. Ele quer precisar dos padres. Ele quer precisar da palavra do sacerdote. Ele quer precisar do coração que ama do padre. Ele quer precisar até dos defeitos e das fragilidades humanas do sacerdote. Deus usa tudo para tirar o bem. E com aqueles 7 pequenos alimentos, ele alimenta uma multidão. E sobram ainda 12 cestos. 12 também é um número simbólico. Os apóstolos de Jesus são 12. 12 se refere à igreja. Se refere à missão da igreja até o fim do mundo. A igreja tem um sacerdote, aquele que gera o alimento, que anuncia a palavra, que alimenta o povo com a Eucaristia. Até o fim do mundo, esse alimento será abundante, estará sempre ao nosso dispor. Nós teremos sempre esse alimento que Jesus nos dá por meio da igreja, por meio do sacerdote. Portanto, irmãos e irmãs, no dia de hoje, penso que é muito importante para nós agradecermos o fato de que, de alguma maneira na nossa vida, nós temos a presença de um sacerdote.
Possivelmente nossa mãe, antes de nós nascermos, foi até a igreja, grávida, esperando o nosso nascimento, e recebeu a bênção do sacerdote. E depois, quando nós morrermos, chegará o nosso dia de deixarmos este mundo, o sacerdote continuará a rezar por nós, celebrará a missa nas nossas intenções. Ou seja, o Padre acompanha a nossa vida antes de nós nascermos e depois de nós morrermos. Que graça é ter sempre conosco a presença do sacerdote. Então o dia de hoje é um dia para agradecer os padres. Agradecer a Deus em primeiro lugar, principalmente por nos dar os padres. Agradecer os padres pela sua generosidade, pelo seu sim. E pedir a Deus que nunca falte sacerdotes. O nosso esforço na nossa diocese em relação ao seminário pode parecer até como uma ideia fixa, e de fato é. Porque para se ter um povo fiel, para se ter uma igreja edificada na caridade, na esperança e na fé, é preciso ter bons padres. Sem bons padres, a igreja sofre muito e as coisas não andam no caminho. E a nossa preocupação deve ser essa, rezar pelos nossos seminaristas. Há muitos vocacionados em todas as paróquias da nossa diocese que querem ser sacerdotes, estão esperando o dia para entrar no seminário. Por isso nós reformamos o seminário. Vamos continuar ainda a cuidar de melhorar a formação dos seminaristas, exatamente para que tenhamos sempre bons padres, que nos acompanhem sempre e que nos deem o pão da palavra de Jesus e nos deem o próprio Cristo na Eucaristia. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos dos mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Irmãos e irmãs em Cristo, imploremos a Deus Pai Todo-Poderoso que tenha compaixão dos seus fiéis e dos homens e mulheres que não têm fé, e depois de cada prece, digamos com toda a confiança: Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Pelo Papa Francisco, pelos bispos, presbíteros e diáconos, para que saibam acudir os fiéis, a certeza de que nada os pode separar do amor de Deus, oremos, irmãos. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Meus governantes de todos os povos, para que Deus lhe dirija a mente e o coração na luta sem tréguas contra a injustiça e a miséria, oremos, irmãos. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos homens e mulheres desiludidos da vida, para que descubram a força da boa nova de Cristo e nela encontrem a felicidade, oremos, irmãos. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Pelos fiéis que chegaram ao fim da vida, para que Deus os guarde na sua graça e o receba no seu reino de paz, oremos, irmãos. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Por todos nós aqui presentes em assembleia, para que depois de nossa peregrinação sobre a terra sejamos recebidos na morada celeste, oremos, irmãos. Deus onipotente, vinde em nosso auxílio. Oração pela vocação. Jesus, Mestre divino, que chamastes os apóstolos a seguir, continuai a passar pelos nossos caminhos, pelas nossas famílias, pelas nossas escolas, e continuai a repetir o convite a muitos de nossos jovens
seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba ao Senhor por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para nós auxílio de toda a santa Igreja. Dignai-vos, ó Deus, santificar estas oferendas, aceitando este sacrifício espiritual, fazei de nós uma oferenda eterna para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Orações ao alto. O nosso coração está em Deus. Graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação, dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo, vosso Filho, que pelo mistério da sua Páscoa realizou uma obra admirável. Por ele, vós nos chamastes das trevas à vossa luz incomparável, fazendo-nos passar do pecado e da morte à glória de sermos o vosso povo, sacerdócio régio e nação santa, para anunciar por todo o mundo as vossas maravilhas. Por essa razão, agora e sempre, nós nos unimos à multidão dos anjos e dos santos, cantando a uma só voz. Não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós os suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda ao Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim.
Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, Santo Antônio, padroeiro nosso, os bem-aventurados Manuel e Adílio, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que esse sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja enquanto caminha neste mundo. Vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Antônio Carlos, com os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-nos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença. E uni vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-nos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso. A todos saciai com vossa glória. Por Ele dai ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-nos, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Saudai-vos todos da paz de Cristo. Felizes convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Senhor, eu não sou digno de entres em minha morada, mas dizer uma palavra e ressurreição. Deus vem ao nosso encontro e nos dá seu Filho na Eucaristia. Se preparados, aproximemos para comungar.
Oremos. Acompanhai, ó Deus, com proteção constante, os que renovastes com o pão do céu, e como não cessais de alimentá-los, tornai-nos dignos da salvação eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Vamos então agora receber a bênção final da missa de hoje. Peço aos padres que aqui estão também que abençoem junto com o bispo, no dia do padre. Penso que é um grande presente receber a bênção dos padres. Esta bênção especialmente para os nossos seminaristas, aqueles que estão aqui, aqueles que nos acompanham também pela Rádio Luz e Alegria, pela Web TV de Frederico Westphalen e, enfim, todos aqueles que estão de alguma maneira nos acompanhando, seminaristas e também outras pessoas de outros lugares. Vamos dar esta bênção pedindo a Deus que abençoe e acompanhe a todos. O semestre letivo recomeçou. Aqui da Assembleia Litúrgica se vê muitos jovens estudantes, pessoas que estão retomando seus estudos agora depois de uns dias de férias. Então também pedimos a Deus que abençoe e encoraje a todos. Sempre subir um pouquinho as notas é sempre bom, então pedir a Deus que ajude, não é? E claro que a gente deve estudar também, mas a ajuda de Deus é fundamental também. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão de Santo Antônio e dos bem-aventurados Manuel e Atílio, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. E de paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Boa semana.